E aí galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Dias Bike Cascavel, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre manutenção de bicicleta. Nós estamos aqui com o Magrão, da Magrão Bike Repair, que é a oficina dentro da Dias Bike Cascavel. E nós vamos falar, ou na verdade nós não, né? O Magrão vai falar quais são as manutenções que tem aqui na oficina, né? E quais são as manutenções necessárias para você fazer na sua bike, ok? Então bora lá, vamos trocar uma ideia com o Magrão. E vamos ver o que ele fala pra gente. Magrão, me diz uma coisa. Quais são as manutenções que tem aqui na Dias Bike, valores, essas questões? E, enfim, quais são as manutenções necessárias? Mas começa apresentando as manutenções que tem hoje aqui no Dias Bike. Então, Herbert, dentro das vários modelos de manutenções que nós temos aqui, a principal é a revisão geral, que a gente faz na bicicleta. Consiste na desmontagem completa da bike, onde a gente revisa os 4 pontos da bicicleta, que são os cubos, o movimento central do pé de vela e o movimento de direção. Também, dentro dessa revisão, é feito a regulagem de marchas, a regulagem de freios, alinhamento das rodas. E isso varia muito de uma bike para outra, porque no caso, bicicletas com freio mecânico, é feito também a regulagem do freio mecânico. No caso, bicicletas do freio hidráulico, o que é feito? É feito o alinhamento dos discos, a conferência dos calipers, se não tem nada roçando, se não tem nada desalinhado, E também, no caso dessa bike aqui... E os desgastes também. A gente vai fazer... Não, obviamente, a gente faz a avaliação do desgaste, do desgaste de todos os componentes, sendo de relação, desgaste de pneu, desgaste de pastilha, entendeu? E de outros componentes, como o reaperto, conferir o reaperto de tudo mais. Qual que é o valor dessa geral hoje, da 4 pontos? Essa revisão geral, básica, porque ela não inclui sangria de freio, não inclui, no caso, numa bike com suspensão, a manutenção da suspensão. Inclui a limpeza externa e tal, mas não a manutenção em si da suspensão. Essa revisão ela está a partir de R$200. Mas pode sofrer uma variaçãozinha conforme a bicicleta. Se é uma bike de estrada, se é uma mountain bike HT, a chamado rabo duro, ou se é uma mountain bike, por exemplo, uma full suspense, ela sofre uma alteração no valor, porque, obviamente, a gente vai desmontar a balança, tem um trampinho a mais para ser feito. Entendi. E em relação à manutenção, essa é a 4 pontos. Isso. Qual que é a indicação de fazer essa 4 pontos numa bicicleta? Uso, ou, enfim, qual é a indicação que você diz aí para o usuário? Então, Herbert, varia muito de usuário para usuário. Tem pessoas que usam a bike mais a nível de passeio, a nível urbano, não pedala na chuva, não coloca a bike para trilhas muito pesada, com lama e tal. Nesse caso, é uma manutenção que chega a durar 6 meses para ser feita uma outra, a cada 6 meses. Porém, a gente tem que levar em conta que as graxas de hoje em dia, elas têm um prazo de validade. Por mais que eu faça uma manutenção dessa na bicicleta, daqui 3, 4 meses, por mais que não use ela, seria ideal fazer de novo essa manutenção para fazer a troca desses lubrificantes, porque eles vencem as propriedades lubrificantes deles, E essa seria a 4 pontos. Tem outro tipo de manutenção, Magrão? Tem. A gente tem uma revisão básica, que é uma manutenção preventiva, onde é feita a lavagem da bicicleta, eu retiro as rodas fora, é feita a limpeza da relação, eu uso o ultrassom para limpar a corrente, tiro o cassete, faço a limpeza dentro ali do encaixe do cassete, a limpeza do cassete, é regulado marcha, é conferido os freios, conferido o alinhamento de roda, situação dos pneus, desgaste de pastilha, verifico a fita por dentro do aro. É uma revisão mais tranquila, mais simples, porque não é desmontado cubo, não é desmontado o movimento central do pé de vela e nem o movimento direcional. É uma revisão que custa a partir de R$100. Outra coisa, Alisson, essa manutenção aí básica, qual que é a indicação dela, vamos falar assim? Também varia muito de usuário para usuário, conforme o uso que a pessoa dá na bike. Às vezes o cara é um cara mais pesadão, pedala mais forte, tomou chuva, por exemplo, você tomou uma chuva, saiu fazer um treino, um pedal no final de semana, tomou uma chuva. Eu recomendo fazer essa manutenção. Por quê? Porque a água da chuva, ela entra com sujeira, com terra, a água sai e a sujeira fica. Então, acaba complicando um pouquinho. Quando o usuário, por exemplo, usou muito uma lubrificação remontada, Passou a lubrificação, usou, passou outra lubrificação por cima, várias vezes, preteou tudo a relação, é interessante fazer essa manutenção também, porque vai limpar a relação ali no ultrassom,
vai tirar todo aquele resíduo. É uma manutenção mais periódica. Tem usuários que fazem uma vez por mês, tem usuário que faz a toda semana e tem usuário que demora tipo 2, 3 meses para fazer uma manutenção. Depende da pessoa. Pessoal aí que anda no mountain bike, vamos falar assim, o pedal do sábado, né? Tem muita gente que pedala só no sábado. Esse tipo de ciclista é só pedala no sábado, faz aí 50, 60 km por sábado e estrada e chão, né? É off-road. Qual que é a indicação para esse tipo de ciclista? Então, eu tenho clientes que fazem, por exemplo, a cada 4 finais de semana, fazem uma revisão dessa periódica, levando em consideração, assim, chuva e clima seco. Porque nós temos uma região também de terra vermelha, que dá muito pó. O pó também, ele gruda muito na relação e acaba se tornando abrasivo, né? Então, eles fazem a cada 4 finais de semana, uma revisão periódica, e a cada 2, 3 meses, cada 2, 3 revisões periódicas dessa aqui, essa revisão básica, eles fazem uma geralzona daquela lá. Agora uma pergunta, esse cara que faz esse pedal, se esse cara roda aí 3, 4 meses sem fazer uma manutenção, o que pode acontecer com a bike dele? Hoje em dia, como a gente tem grupos cada vez mais, com mais marchas aqui atrás, as correntes elas se tornam mais finas. Então o desgaste ele é mais acelerado um pouco, são correntes mais leves, são materiais que têm uma segmentação um pouco mais leve também e tal. Esse cara que não tem muito esse cuidado, acontece que o desgaste da corrente acelera demais. Então, no caso, às vezes eu já peguei bike com 2 meses de uso que a corrente foi pro vinagre. E não só a corrente, acaba dando desgaste no cassete e nas coroas. Pastilha também acelera o desgaste, ou seja, acelera todo o desgaste na bicicleta. Quanto mais preventiva, quanto mais essa revisão preventiva o camarada traz para mim fazer, mais dura o equipamento dele. Eu tenho cliente aí que eu faço uma revisão geral para ele a cada 4.000 quilômetros. E ele pedala. Pedala pra caramba. Compete, os treinos dele é só treino longão. Só que o que acontece? Qual que é o diferencial dele? Até é meio ruim eu ficar falando assim, né? Mas é uma coisa boa que é bom compartilhar. Ele, toda vez que ele termina um pedal dele, ele chega em casa, ele limpa a bike dele. Ele não lava, ele não mete água, mas ele pega paninho velho, vai lá, tira o excesso do resíduo na corrente, ele pega escovinha, escova, ele passa no posto, bate ar. Então, ele faz esse cuidado preventivo. É uma bike que dura muito essa manutenção para ele. A cada 4.000 eu faço uma revisão geral. E às vezes o que vai daí é pastilha, movimento central. A relação para ele dura mais de 8.000 quilômetros, tranquilo. Ô Raulson, e inclusive falando aí em lavagem, né? Você falou que ele não lava, por exemplo. Eu já ouvi algumas pessoas falar que bike não é planta, né? Que você precisa ficar aguando o tempo todo. Sim. O que você tem a dizer sobre esse ponto de vista, né? O cara precisa lavar a bike direto ou mais a limpeza da transmissão ali? Ajuda, prejudica, né? Então, sabendo fazer não vai prejudicar. O problema é que as pessoas têm um conceito de lavagem de bicicleta um pouco errado. O pessoal acha que bicicleta é feito para receber esguicho, de qualquer jeito, virar. A bicicleta ela é feita para tomar chuva. Você andar com ela, você tomar chuva com ela é uma coisa. Ela não é feita para ser esguichada. A gente, profissional, quando a gente vai desmontar a bicicleta, fazer uma revisão geral, a gente usa o esguicho. Porém, o nosso esguicho não é um esguicho forte. É fraco, é uma maquininha fraca. Porque quanto menos essa água penetrar dentro dos cubos, do movimento central e da caixa de direção, melhor é. Em casa, o usuário, se ele pegar e bater a vapor lá de qualquer jeito, ele vai estar mais prejudicando o equipamento dele do que fazendo um bem, né? Tentando tirar a sujeira. Ele vai jogar a sujeira cada vez mais para dentro, vai tirar a lubrificação de dentro dos cubos e tal. Então, sendo feito da forma correta, não tem problema. Mas eu prefiro, assim, no caso, mountain bike, quanto menos o cara meter a água aqui na canela da suspensão, na parte do free hub, melhor é. O melhor é o quê? É o cara escovar a relação. A relação sim tem que estar limpa, sempre limpa. Só que aí que tá, para lavar uma relação não é fácil. Precisa ter um desengraxante, precisa ter um equipamentinho certo, né? Então, o pessoal faz em casa, mas a cada 2, 3 lavadas em casa, tem que trazer uma para uma lavagem profissional, né? Ô Magrão, agora vamos lá, pergunta aí. Tem muita gente que fala sobre valores de revisão, né? Ou eu achei mais barato, ou algo assim. Você poderia passar pra gente, né, falar aí um pouco sobre os insumos utilizados, né, a diferença da qualidade, quais os insumos que você usa aqui, mostrar pra gente e dar esse ponto aí, né, que tem muita gente que é bem mais barato a manutenção,
só que o insumo utilizado também é bem inferior, né? Diferencial, né? Pode mostrar pra gente ali a questão dos insumos? Então, começando pela lavagem da bike, né? Que a gente teria que ir pro lavador para mim poder te mostrar. Mas começando pela lavagem da bike, já tá um diferencial grande. Não vou falar aqui de concorrente, vou falar de mim. Eu uso vários produtos diferentes para lavar a bicicleta, porque cada bike é um caso. Essa aqui é uma bike de uma pintura mais brilhosa, a gente tem bikes mais fosca, bike preta, bike de alumínio, bike de carbono, então tem aros que é mais polido. Então eu não posso pegar simplesmente um produto, um shampoo e usar para todas as bicicletas. Cada bike é um produto diferente. E cada bike eu tenho ali uma fórmula diferente de desengraxante e de shampoo para usar. Então começa pela lavagem. E isso tem um custo e tal. Tem gente até me questiona, por exemplo, poxa, eu cobro uma lavagem simples da bicicleta, quando eu vou lavar ela e lubrificar, a relação entregar para o cliente custa R$45. É quase que o mesmo valor de lavar um carro. Então, aí que está a diferença, porque você, para lavar um carro, também hoje em dia, se você for pegar uma clínica de estética, aí você vai ver que não é os R$45, que nem a galera fala, é 100 e poucos conto. Mas por quê? Por causa desses insumos especializados que o pessoal usa, né? Parte de manutenção. Cada componente da bike é um tipo de lubrificação. Nós temos... posso pegar ali? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um tipo de graxa, tem 2 tipos de graxa, 3 tipos de graxa, graxa para suspensão. Então, eu tenho vários tipos de graxa. Só da parte de cubo, roda, suspensão e tal. Cada componente é uma graxa específica, entendeu? E nada, um tubinho de graxa desse aqui é 400 barão. Então, assim, não pego lá uma graxa de 60 pila e uso para tudo. Não é assim. E hoje, vamos lá, Magrão, graxa, né? Vamos falar em graxa. Nós estamos falando ali da Evoil, por exemplo, que custa hoje os seus 300, 400 reais. Conto. Né? Hoje um Slick Oil desse aí está em torno de 500 reais também. Mais ou menos. Aí se a gente pega a graxa Shimano essa também... aqui é uma graxa que nem tem no Brasil, tem que importar. É a PM600, né? Suspensão. A militar. A graxa militar para suspensão. E hoje, se a gente for falar em graxa, né? Pega aí, por exemplo, uma graxa barata. Quanto que custa uma graxa hoje, Magrão? Então, das graxas mais baratas que tem no mercado, vai ser... Lembrando que aqui é o quê? 500 gramas, né? Isso, tudo pode 500 gramas. 500 gramas, ó. E hoje você consegue comprar graxa aí por 20 pila, 2 quilos. Então, né? Consegue. Se o cara quiser comprar de balde, ele vai comprar barato. Porém, é uma graxa que, por exemplo, se eu for usar uma graxa dessa aqui, numa suspensão, nem pensar. Entendeu? E alguns cubos aí, onde o cliente preza muito por aquele barulhinho específico lá das aletas do Free Hub, não tem como usar aquela graxa ali, entendeu? O que acontece? Ela acaba virando uma pasta muito rápido, com um simples contato com a água, ou seja, o cara tomou uma chuva, borrifou um pouquinho de água ali para lavar a bicicleta, algumas oxidam, entendeu? Não são muito repelentes à água, porque a graxa você tem que entender o quê? Ela tem o ponto de gota, ela tem a resistência à água, algumas são para alta temperatura, outras não. E no caso da bicicleta, ela não tem aquela alta rotação, alguns componentes, não é aquela alta rotação igual um motor. Então tem gente que usa aquela graxa branca. Aquela graxa branca, ela é para alta rotação. Se ela aqui na bike ela não vai funcionar direito. Enfim, cubos de cerâmica, rolamento de cerâmica, tem que ser a graxa própria para cerâmica. Tem tudo isso, fora outras coisinhas aí de lubrificante que, poxa, a gente tem que ter uma... Falando em lubrificante de corrente, por exemplo, né, Magrão? Tem alguns caras aí que usam lubrificante de corrente tipo Singer, né? Alguns clientes até. Hoje, por exemplo, quais são os lubrificantes que você usa aqui na... Então, eu tenho lubrificantes à base de óleo e à base de Teflon, né? São bons. Porém, quando eu posso, sempre que eu tenho essa carta branca, né? Eu uso muito a base de cera. Por quê? Como eu te falei... Depende do cliente, né? A carta branca que você falou é do cliente. Tem cliente que gosta de usar um determinado lubrificante, então eu não... Entendeu? Tento passar sempre o máximo do conhecimento pro camarada, mas às vezes o cara não quer, não tem a paciência de estar em casa aplicando, para todo pedal aplicando o lubrificante à base de cera e tal. Ele passa lá uma base de óleo e se lasca.
Mas aí o que acontece? A base de óleo, ele é bom no começo, mas com o tempo ele vai juntando a sujeira, vai grudando a sujeira no lubrificante, na corrente, e se torna abrasivo. A base de cera, não. A cera, ela não gruda tanto a sujeira. Tem uma durabilidade um pouco menor, porém, ele não vai grudar a sujeira, não vai se tornar abrasivo. O que acontece? O cliente chegou em casa, tá sujinho ali, passa uma escovinha seca, um paninho seco, sai o excesso, ele pode remontar 1, 2 vezes um lubrificante desse aqui. Aonde uma base de óleo, se ele ficar remontando muito, vira aquela relação preta, e pode respingar no disco, contaminar a pastilha, dentre outras coisas. Inclusive, toda essa parte de lubrificação de corrente tem aqui na Dias Bike, né? Tem. Você consegue... Tem, não só essas marcas que tem aqui, tem outras marcas na loja lá, que se eu for ter um de cada um que tem aqui, eu vou ter que ter uma prateleira só porque tem lá embaixo. Então aqui a gente tem vários modelos e você pode trazer sua bike aqui para fazer manutenção. Magrão, manutenção de suspensão você faz também. Faço. Parte de grupos eletrônicos, né? Você Sim. também trabalha, galera que às vezes quer regular, fazer alguma modificação aí nos grupos eletrônicos. Sim. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais desse universo de manutenção. Caso vocês tenham interesse, queiram fazer manutenção na bike, só entrar em contato com o Magrão. Magrão, você consegue deixar o seu WhatsApp aí pra galera? Consigo. O WhatsApp é facinho. 45, nosso DDD, 999 80 1400. E vai estar na tela aí também o WhatsApp, ok? Então, só mandar uma mensagem, o Magrão vai te responder, vai te dar as orientações, ou trazer aqui na Dias Bike Cascavel a sua máquina para passar pela mão do profissional. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.